Se lembra do filme Robinson Crusoe, ou mesmo O Náufrago? A história celebra a engenhosidade e a coragem do homem, dominando a natureza. A natureza encontrada por eles, então intacta. Nada foi modificada pelo homem. Mas então, tudo que é feito pelo homem é artificial? Suponha que um raio caia numa floresta, causa um incêndio. Ocorrem mudanças nessa floresta. Essas mudanças foram naturais ou artificiais? Agora, se uma pessoa desatenta joga uma bituca de cigarro na floresta e causa o mesmo efeito, essa mudança foi natural ou artificial? E se eu acender uma fogueira cuidadosamente, separar as pedras, limpar o espaço? O que seria este ato? O fogo causado pelo cigarro foi acidental, não intencional. Foi causada pelo homem, mas não foi produzida pelo homem, pois o homem ele não produz fogo. Nesse caso, o homem ajuda, então, a natureza a fazer o fogo. Diferente de uma construção de uma casa. Você não vê uma casa com janelas, maçanetas, portas e pensa que isso foi decorrência do passar dos tempos, os ventos, os pássaros, construiu aquela casa de 2 andares com tudo pronto. Você não pode pensar que isso foi natural. Nesse caso, então, o homem produz casas. Mas, como foi dito, não produz fogo. E a casa, mesmo sendo um produto artificial, não é inteiramente artificial, pois o homem não o fez do nada, como teria feito tudo Deus. Por isso, tudo que o homem faz, chamamos de produção, e não de criação, com certa exceção. Por exemplo, os filhos não são nem produção, nem criação. Chamamos de reprodução e procriação. Aristóteles viveu em uma época que existiam muitos pensadores. Aqui destaco 2 divisões bem extremadas: Heráclito e Parmênides. Heráclito dizia que tudo estava em constante mudança. Nada permanecia imóvel. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Nada, portanto, se permanecia idêntico. Crátilo, um dos seus seguidores, chegou a afirmar que só poderíamos nos comunicar com o mexer dos dedos, visto que a linguagem e seus significados estariam em constante mudança. Parmênides, do outro lado, dizia que a permanência reinava absoluta. Aquilo que é, é. Aquilo que não é, não é. Surgia um princípio de identidade. Nada passa a existir e nem deixa de existir. Um dos seus seguidores, Zenão, argumentou a seu favor de uma forma que hoje chamamos de o início da dialética, de uma forma que ele não provava que ele estava certo, mas pelos argumentos dele, ele acreditava mostrar que os outros não poderiam estar certos e que a tese dos outros seriam mais ridículas, então a dele seria mais correta. Um dos seus argumentos foi de Aquiles e a tartaruga. Como ele acreditava que não existia movimento, dá este exemplo, que numa corrida, imagine uma tartaruga que está na frente de Aquiles. Aquiles, um herói ágil, forte, rápido, então deveria ultrapassá-la. Mas isso para Zenão seria impossível, visto que para Aquiles ultrapassar a tartaruga, ele deveria percorrer antes a metade desse caminho. E para percorrer a metade desse caminho, ele deveria percorrer a metade dessa metade. E assim sucessivamente ad infinitum. Hoje já tem outras respostas para esse dilema, mas nos importa ficar aqui por enquanto. Aristóteles conhecia as 2 teses e dizia: se tudo muda, como poderia, com essas palavras, ou ser ensinada essa tese e acreditar
que a pessoa está sendo entendida e isso vai ser passado aos tempos. Se tudo muda, quando você está dizendo uma coisa querendo provar algo, já pode estar dizendo o contrário. Tudo muda de significado. Já se nada muda, então o dia e a noite, a morte, tudo isso seria uma ilusão? Heráclito e Parmênides estavam errados. Ficou evidente, mas não totalmente. De um lado, a mudança, a geração, a corrupção envolve todo o mundo natural. De outro, em toda mudança, algo deve permanecer, mesmo que diferente sobre certo aspecto. Numa bola de tênis lançada, existe a mudança de local, mas a bola permanece a mesma. Percebe? Existe a junção das duas teses, de certo modo. Existe a mudança e existe a permanência. No movimento de local, de localidade, existe a natural e a artificial. Se pego uma bola e a solto, ela vai cair naturalmente. Para Aristóteles, porque a bola é mais pesada que o ar. Hoje chamamos isso de gravidade. Ou se a jogo, existe um movimento violento, que está violentando a tendência natural da bola permanecer em repouso. Esse movimento violento, então, foi artificial. Outra mudança, o tomate, ao amadurecer. Ele era verde, ficou vermelho, houve então uma mudança de atributo no decorrer do tempo. Além da mudança de lugar e de alteração de qualidade, existe um terceiro tipo de mudança, que é simultaneamente artificial e natural. Quando enchemos um balão, essa mudança que causamos, ela é artificial. Ocorre então uma mudança de qualidade, ou seja, o formato dela, que era mais reto, muda para arredondado. E também ocorre a mudança de quantidade. Ela aumenta de tamanho. E essa mudança, que é artificial, é diferente da mudança que ocorre, por exemplo, do desgaste das montanhas pelo mar, pelo vento. Também é uma mudança de qualidade nas montanhas, porém essa de forma natural. Nas mudanças de quantidade, os seres inanimados têm uma peculiaridade em comparação com seres vivos. Você pode, se dispor de materiais infinitos, construir uma pirâmide de tamanho indeterminado. Porém, você não pode alimentar um gato a fim que ele fique do tamanho de um tigre. O balão que falávamos, ao ser enchido demais, em determinado momento ele estoura. O animal morre e se torna cadáver. Aristóteles vai chamar esse tipo de mudança de corrupção e geração. O que permanece é a matéria, porém não da mesma forma. As 4 causas são então a resposta que Aristóteles dá para as mudanças que conhecemos na experiência comum. São elas a causa material, de que algo é feito, a causa eficiente, com que, a causa formal, no que, e a causa final, para que. Vamos a um exemplo. Um sapato de couro. O couro, então, é a causa material. O sapateiro, a causa eficiente. O sapato, a causa formal. E calçar alguém é a causa final. Nos atentar que quando Aristóteles diz em causa formal, nesse exemplo do sapato, não é o cadastro, só o formato como os entendemos materialmente, mas, por assim dizer, a sapaticidade do sapato. O que faz o sapato ser sapato? Consideremos outro tipo de mudança, o crescimento de uma causa viva. A causa final de uma semente é ser uma árvore, mas a semente de uma macieira nunca vai dar tomates.
pois na semente da macieira existe algo que ainda não está em ato, não está atualizado, não está efetivamente lá. A semente de uma macieira ainda não é uma árvore de macieira, mas ela não vai ser um tomate, pois elas têm a potência de ser. A semente da macieira tem potência de ser uma árvore de macieira e a semente de tomate tem a potência de virar tomate. E quando ela atualiza essa potência, ela o é em ato. Hoje falaríamos que essa potência seria o código genético. Como dissemos, nas mudanças que ocorrem na natureza, existe uma que não é nem de qualidade e nem de quantidade. Chamamos de geração e corrupção. Quando se transformam os pedaços de madeira em uma cadeira, é porque na madeira já existe a potência de se tornar cadeira, mas ela naquele momento está privada disso. O mármore bruto está privado de ser uma escultura, mas nem tudo que está privado de ser tem potência de ser. Exemplo, o ar nunca será uma cadeira. A madeira pode se tornar uma cadeira, mas uma cadeira nunca poderá se tornar uma lâmpada elétrica. A forma que a madeira possui dá a ela certa potência, e ao se tornar cadeira, ela continua sendo madeira. Agora, e se existisse uma matéria sem forma? Teria a capacidade então de ser qualquer coisa, mas se ela não tem nenhuma forma, ela não é nada em ato. Então ela nada é. Isso seria uma impossibilidade. Então matéria informe seria uma impossibilidade. Mas isso só considerando as produções e destruições artificiais. Mas o nascimento e a morte não são tão fáceis de entender. Pensemos num coelho sendo devorado por um lobo. A matéria, que era coelho, agora se torna lobo, embora ainda seja matéria. Aristóteles então pediu que considerássemos a matéria informe como um sujeito na mudança de geração e corrupção, embora o tema seja complicado até mesmo para Aristóteles. Sabemos a diferença da ideia de fazer algo e saber fazer esse algo. O conhecimento técnico, em grego tekné, que significa uma arte, que é a dos médicos, dos agricultores, dos marceneiros. Cita agora a página 75. Será então que, comparada com a ciência, a filosofia é totalmente inútil? Sim, é. Se nos limitarmos ao uso de conhecimento ou de compreensão para a produção de coisas. A filosofia não assa tortas e nem constrói pontes. Há, porém, o uso do conhecimento ou da compreensão diferente do uso que lhe damos quando produzimos coisas. O conhecimento e a compreensão podem ser usados para dirigir nossas vidas e orientar a nossa sociedade de modo que elas sejam vidas e sociedades melhores, não piores. Esse é o uso mais prático do que o produtivo. Esse é o uso mais prático do que o produtivo do conhecimento e da compreensão. Um uso voltado para o agir, não o fazer. Nessa dimensão da vida humana, a filosofia é muito útil, mais útil do que a ciência.